Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Ferreira, esse é o Bastidores da Indústria. É um espaço, né, como eu falava, de receber aqui os gestores e futuros gestores da indústria, a fim de ensinar o que é necessário para você se tornar um gestor reconhecido, um gestor de fábrica que realmente faz a diferença no mercado de trabalho. E, gente, tem muita técnica para a gente fazer isso, não é sorte, não é acaso, existe muita técnica, existe muita metodologia, eu tenho certeza que vocês aqui participando do Bastidores da Indústria serão muito bem recompensados, principalmente por aplicar na prática e ter os resultados. Aqui hoje a gente vai falar sobre o primeiro passo que você precisa dar para poder chegar, de fato, a ser um gestor reconhecido dentro de uma fábrica. E esse primeiro passo, gente, ele tem muito a ver com aquilo que a gente mais preza dentro de um trabalho de educação, né, de formação, que é o conhecimento. Né? Ah, Aline, então o primeiro passo é o conhecimento? Mas não é qualquer conhecimento, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo que você precisa dar para se tornar um gestor reconhecido dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, é, sem dúvida, adquirir conhecimento. Tá, mas não estou falando aqui de conhecimento acadêmico, aquele que você vai para a faculdade, né, e faz lá uma graduação. Esse é muito importante, demais. Mas ele não é o único, ou não é o indispensável para se tornar um gestor. Né? Conheço vários gestores que não têm formação acadêmica e são excelentes gestores, porque eles têm esse outro tipo de conhecimento, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, e aí, como não é um conhecimento acadêmico, mas também não é um conhecimento, gente, daquele que a gente fica lendo livro, né? A gente fica vendo alguns vídeos e não aplica. Esse é o mal da questão. Então, tem muita gente que faz curso, que lê livros e acha que só pelo simples fato de estar matriculado num curso, só pelo simples fato de estar lendo um livro, a mágica vai acontecer e as coisas vão mudar lá na fábrica. Não é assim, né, gente? Quando a gente adquire um conhecimento, seja ele agora técnico ou esse que a gente vai falar agora há pouco, que é o conhecimento prático, você precisa exercitar, colocar a mão na massa mesmo, fazer acontecer. Então, qualquer coisa que você vai aprender hoje em dia, e aí a internet está cheia de informações, você não basta aprender, você precisa praticar. E esse é o grande detalhe. O conhecimento que eu venho falar hoje, que é o primeiro passo para você se tornar um gestor reconhecido, né, um gestor difícil de ser ignorado, é o conhecimento que você adquire na prática, fazendo aquilo que você está, de fato, aprendendo. Então, vamos deixar mais claro o que é isso, né, gente? O conhecimento que vem da prática. Então, não é um conhecimento que vem da academia, né, ou seja, da graduação, ou de uma pós-graduação, de um MBA, mas é aquele que você adquire fazendo dentro da fábrica. É aquilo que você adquire executando na fábrica. Mas, por que a gente fala sobre isso, né? Por que eu venho falar sobre esse primeiro passo? Por que é tão importante esse conhecimento da prática? Muito simples. Quando você precisa fazer dentro da fábrica uma investigação, resolver um problema, quem que consegue resolver melhor os problemas? É quem conhece o processo produtivo na prática, ou a pessoa que está lá de trás do computador, ou então numa sala qualquer e não conhece o processo produtivo. Eu não estou falando de processo produtivo, de você, assim, saber como ele funciona. Ah, então eu sei que o processo começa na retirada da matéria-prima, e aí vai para processamento, aí faz a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, e depois aí acontece do produto acabado ficar pronto. Não é isso. É muito além disso. Né? Eu me lembro do caso de 2 técnicos que eu tive o prazer de trabalhar lá na Mabel, e esses 2 técnicos, eles tinham conhecimento, tem, né? Graças a Deus estão muito bem, eles têm um conhecimento técnico fantástico, e nunca tinham pisado numa cadeira de faculdade. E isso fazia deles pessoas muito importantes no processo e que lideraram por um bom tempo lideraram aí as equipes de produção. E aí, desse grupo, né, desse time de analistas, a gente teve uma experiência muito interessante, que é fazer com que eles tivessem mais vivência com o processo produtivo, né? Então, pessoas mais novas que estavam chegando ali como analistas, uns com formação e outros não, formação acadêmica, né? E o detalhe era que a gente começou a instigar nesses analistas muito mais do que saber a ordem das etapas do processo, né? Era muito mais do que isso. Era fazer com que eles conhecessem a fundo o processo produtivo. E aí, quando você vai para o processo produtivo e sabe entender cada etapa definitivamente,
Quando chega um problema, você sabe resolver. Então, a razão é muito simples. Para você chegar a ser um gestor reconhecido, você precisa ter o conhecimento da prática, do dia a dia. Com o conhecimento da prática do dia a dia, você vai ser muito mais capaz de resolver os problemas do dia a dia. Então, o motivo é simples. O conhecimento que você vivencia lá na prática vai te ajudar a resolver os problemas que um gestor precisa resolver, né? Então, quem é um gestor se não mais um resolvedor de problemas, né? E isso quando você é muito ruim quando você tem um gestor, talvez você tenha aí um gerente que às vezes você pergunta para ele as coisas, ele não sabe, né? Ele tem que perguntar para outras pessoas. É muito ruim trabalhar com pessoas que não, de fato, não dominam, né? Não tem o domínio técnico daquela atividade. Então, isso traz insegurança, né? Isso traz descrédito. Vocês já trabalharam com alguém assim? Me conta aí depois, vai nos comentários e me conta. Já trabalhou com alguém assim que era líder, era gestor, mas ele não sabia nada do processo produtivo que ele estava gerenciando? Isso traz uma insegurança muito grande, né? Os funcionários acabam tendo dificuldade de ser liderados por pessoas assim. Então, você, como gestor, se quer ser reconhecido, precisa, de fato, dominar esse processo produtivo, né? Esses detalhes do processo produtivo. Então, como eu contei, né, tinha esses analistas lá na Mabel, e eles começaram como analistas, assim, para fazer monitoramento de processo. E a gente percebeu ali, né, com o tempo, eu era gestora deles, já percebi com o tempo que existia uma oportunidade muito grande deles aprenderem muito mais do que só fazer essa análise de dados, esse controle de processo, né? Existia uma oportunidade deles aprenderem a aliar a prática daquilo que eles estavam vivenciando no processo produtivo e a técnica que eles aprenderam na faculdade, né? Então, foi inclusive baseado nisso que a metodologia da formação gestor da Real na Indústria foi baseada, né? Tanto que eu menciono lá dentro do curso, né? Dentro dos módulos, todo esse passo a passo dentro dos módulos de processo, como que é feito, né, essa prática e tudo mais. Então, dada tanta importância que é você saber dominar todo o processo produtivo da fábrica que você trabalha. Ah, Aline, eu trabalho numa fábrica de alimentos, beleza. Então, domine as técnicas da fabricação desse produto. Ah, trabalho numa fábrica de roupas, mesma coisa. Hoje eu visitava lá uma fábrica de moda praia, então tem técnicas de processamento diferentes de uma fábrica de camisaria, que também visitei essa semana. Então, são técnicas de costura diferentes. Então, quem gerencia um pode gerenciar o outro? Pode, mas vai ter que aprender os detalhes técnicos de cada um desses produtos. Confecção do mesmo jeito? Mas tem seus detalhes técnicos, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, o gestor que sabe fazer isso, ele sai na frente, com certeza, e ele é muito mais respeitado, né, por isso. E aí você pode pensar assim, poxa, Aline, mas tá bom, então eu preciso aprender a técnica do processo produtivo, mas essas pessoas que você citou aí eram formadas, né? Esses analistas tinham formação acadêmica e talvez você esteja aí, né? Não esteja com formação acadêmica completa, já trabalha na indústria, mas não completou ainda a graduação. Então, isso não é possível? Não, gente, não estou falando isso. A graduação, ela é uma etapa importante, né? E eu acho que todo mundo tem que fazer sim, seja ela qual for a sua escolha, porque isso abre muito a mente da gente. Mas se você tem a oportunidade de já estar no processo produtivo, isso vai ser um algo a mais. Então, é independente de você ter uma graduação ou não, independente de você ter uma formação acadêmica ou não, ir para o processo produtivo é indispensável. Eu tinha um amigo, um colega de trabalho, né, que ele costumava falar isso e é muita verdade. A pessoa que quer se desenvolver como gestor tem que tirar a bunda da cadeira e gastar a sola de sapato, porque só assim que a gente vai entender o processo na sua realidade, né, na sua totalidade. E aí, quando você for perguntado por uma pessoa que é subordinada a você, né, um colaborador, você vai ter muito mais tranquilidade de explicar como funciona, como que resolve o problema. Você já viu aquela pessoa que a gente sempre chama na fábrica? Ah, esse problema aqui é só o fulano que sabe resolver. E esse fulano tem que ser você, porque você que é o candidato a gestor, ou você que quer ser o gestor reconhecido, né? E o gestor reconhecido é, de fato, aquele que tem algumas respostas, que você não precisa ter todas, né? Mas se você não tem a resposta, você sabe exatamente onde buscar. E esse é o grande lance de você aprender a prática, né? E ter todo esse conhecimento prático.